Prezados e prezadas, estou aqui gravando esse vídeo para esclarecer determinados pontos que é complexo na nossa mente. O tema se refere à igreja, se é igrejado ou desigrejado, né? Cristão, religioso, tem tempo terreno, tempo celestial. Vamos fazer uma rápida análise sobre isto e cada um depois tire suas próprias conclusões, né? Eu vou colocar aqui o seguinte: há muitos pontos controversos que precisam ser analisados sem paixões humanas quanto a. Aí agora eu vou começar a falar. Por exemplo, igrejado versus desigrejado. O igrejado diz que, para ser realmente seguidor de Jesus Cristo, tem que estar filiado na membresia em assistência específica em uma determinada denominação cristã ou não. E o desigrejado diz que, para ser realmente seguidor de Jesus, não precisa estar em nenhuma igreja ou denominação cristã ou não. O que a Escritura Sagrada orienta? Vamos lá. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. João capítulo 12, versículo 12 e 26. Vamos lá. Seguir a Cristo é estar onde Ele está. E se Cristo, pelo Espírito Santo, não estiver na vida da pessoa que diz que o segue, então não adiantará em nada dizer-se cristão realmente estando ou não frequentando a uma determinada denominação ou religião. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Se a pessoa não tiver Jesus Cristo por sua luz, estará andando em trevas, portanto, não sendo luz, estando ou não filiada a alguma religião ou denominação cristã. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Se dizendo cristã, e não negando a si mesma e nem seguir a Jesus, evidentemente que, sendo ou não filiada a uma igreja ou religião, não estará seguindo a Jesus. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Obedecer ao Senhor não significa estar desigrejado ou igrejado, porque isso é efeito. Obedecer ao Senhor significa sair das suas próprias casas, do seu eu, do seu pensamento humano e fazer a vontade do Senhor para disseminar a sua mensagem, ensinar no crescimento espiritual das pessoas alcançadas e as acompanhar. Para desigrejado, isso não funciona adequadamente. Outro ponto: Jesus chamou os seus discípulos e os mesmos, em grupo de família diferente, saíram e congregaram com Jesus e demais seguidores dele. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 10. Os discípulos não eram seguidores de Jesus, afastados das demais pessoas da comunidade, que Jesus, pelo contrário, pelo contrário, seguiam a Jesus e sempre estavam congregados com outras pessoas. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus capítulo 26, versículo 26. Na Santa Ceia, os discípulos não estavam em suas próprias casas, e sim com os demais discípulos congregados juntamente com Jesus. Certa vez, Jesus estava
Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Lucas 9:18. Os discípulos sempre estavam congregados entre si e com Jesus. Jesus, quando aqui esteve, sempre estava indo no templo. E antes mesmo de Jesus, havia as sinagogas onde não havia os judeus se reuniam, congregavam em casas, nas casas. O santuário terreno foi construído por Jesus para ali o povo congregar em obediência à lei quanto ao caráter de Deus. E não é por estarmos na graça que devemos menosprezar a necessidade de congregar em um templo, desde que ali seja lugar onde a palavra de Deus seja prioridade em obediência ao caráter de Jesus. Existem muitos outros textos que apontam a necessidade de precisarmos congregar em uma igreja onde a palavra de Deus seja ensinada, mesmo nas fabilidades humanas. Quem não é falho? Outro item. O apóstolo Paulo não desprezou a necessidade da reunião congregacional em Cristo. Pelo contrário, orientava os congregados. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor e em quem havia confiado. Atos dos Apóstolos 14:23. Podemos encontrar isso também em Atos 9:31, 12:1, 15:22, 20:17, etc. Biblicamente, não é coerente o pensamento de se dizer desigrejado por erros que veja nos igrejados, mesmo porque é se colocar na posição de juiz. A igreja, no sentido espiritual, não é contida por estarmos em um templo material, desde que as pessoas ali reunidas estejam em busca do aperfeiçoamento espiritual e maturidade cristã. O próprio Paulo, na sua pregação, organizava igrejas e deixava pessoas preparadas para a continuação da obra naquelas igrejas e para cuidar da fé dos que ali congregavam. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia, Romanos 16:1, e podemos também pegar apresentações em Romanos 16:2-27. Não há erro nenhum em servir a igreja do Senhor. Ela estava sendo recomendada à igreja para a receber e mais outros em suas respectivas saudações na igreja e também na igreja existente na casa. Atos 28:30, Romanos 16:5, 1 Coríntios 11:22. 1 Coríntios 11:22 diz assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo aqui deixa claro que ele não concorda com aqueles que fazem juízo contra os congregados. A Santa Ceia era realizada na igreja, e não na casa particularmente. Não se deve desprezar a igreja, mesmo sendo composta de tantas pessoas falhas. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 1 Coríntios 12:28. Também podemos ver isso em 16:19. Deus deixou claro para Paulo que foi ele que estabeleceu a igreja, posicionando cada um segundo a sua vontade para o crescimento da igreja, composta de várias pessoas, de várias famílias, e não pessoas apenas em um só ambiente secular, familiar secular.
Aqui fala, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Gálatas 1:13. A igreja de Deus, no sentido congregacional, é sempre perseguida, e muitas vezes por muito que se dizem cristãos, se intitulando de desigrejados, mas que prevalecem em seus corações os sentimentos de acusações e julgamentos contra os que permanecem na igreja, como líderes ou não, embora falhos, estão em busca de amadurecimento, de fé. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Efésios 5:24, 5:32. Aqui Paulo esclarece quanto à igreja congregação famílias, composta de algumas igrejas, e a igreja família, deixando claro que a igreja congregação famílias compõe-se de igrejas famílias. Paulo e Timóteo, servos de Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, não estavam em Filipos com os bispos e diáconos. Filipenses 1:1, 4:15. Vou repetir. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Filipenses 4:15. Aqui Paulo deixa claro quanto à necessidade da igreja congregação, onde as famílias se reúnem. Onde se reúnem as famílias, ou seja, composta também de bispos e diáconos. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia, Colossenses 4:16, 1 Timóteo 3:5, 5:17, Tiago 5:14. Paulo aqui não dá nenhum respaldo para quem é contra ou não se interessa em participar da igreja congregação, não reconhecendo a responsabilidade da igreja e se omitindo em cooperar com a obra de Deus congregacionalmente. Hebreus capítulo 10, verso 25, 3 João 1:10. Agora sobre a igreja em Apocalipse. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Apocalipse 2:28, podemos ver 2:12, 18, B 3:1, 7, 14. Evidentemente que não se refere à igreja, pessoa ou uma família isoladamente, no seu sentido individual, e sim à igreja congregacional e no sentido de comunidade. Agora, quanto à igreja, nossa casa, nossa família, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja Filemon 1:2. A igreja em nossa casa, aqui, não tem sentido de casa no particular, separadamente da congregação, das outras famílias, né? Esclarece que a igreja congregação que se reúne em nossa casa. Mesmo não estando a igreja congregação em nossa casa, quando com nossa família nos reunimos em nossa casa, mesmo em famílias, há o sentido de congregação entre familiares. Porém, não se pode substituir o sentido de congregação onde se reúnem famílias, conforme já exposto. Não tem sentido alguém se posicionar isoladamente como igreja, mesmo com seus familiares, no sentido de independência e sem responsabilidade, com a congregação composta pessoalmente de outras famílias cristãs. Pois, enquanto estamos aqui nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4, podemos ver também Pedro 2:5.
Nossa casa se refere ao nosso viver no corpo, que precisa ser revestido em habitação celestial, e compomos a igreja congregação para ajudarmos e orarmos uns pelos outros, também no campo secular. Outro sentido, o templo ou igreja terrena composta de templos do Espírito Santo na pessoa que ali se reunirem. Nenhuma construção que seja feita de matéria-prima material não terá a presença do Espírito Santo, a não ser que nesses lugares sejam pessoas ali reunidas em nome do Senhor. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6,19. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1,14. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20, Hebreus 2:12. Nenhuma construção por matérias-primas abstratas, como pensamentos humanos, filosofias humanas, interpretações humanas, sabedorias humanas, ideias humanas, culturas humanas, ciências humanas, certamente o Espírito Santo não habita nesse lugar e nem nessas vidas, a não ser que, nesses casos, se submetam a ação à revelação do Espírito Santo para que esses pensamentos, filosofias, interpretações, sabedorias, ideias, culturas, ciências passem a ter a inspiração do Espírito Santo, e aí sim o Espírito Santo vai agir nesse lugar e nessa vida. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. 1 Coríntios 12:3. Habite realmente em vocês a palavra de Cristo, ensine, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3,16. Podemos também ler Efésios 5,19. Paulo chama a responsabilidade do crente individual, templo do Espírito Santo, para que nele a palavra de Deus seja abundante, para que dê o real sentido na congregação, comunidade, juntamente com pessoas e famílias que ali estiverem, para a reunião de gratidão em salmos, hinos e cantos espirituais, e até oração, palavra de libertação, palavra de ajuda àquelas pessoas que ali estiverem congregando. Então o crente não pode ser um crente isolado, ele tem que ser congregacional, ele tem que sair para se reunir com seus irmãos, de ajudar uns aos outros, além de pregar o evangelho de casa em casa. Vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. 1 João 2:20. Agora o sentido de congregação dos santos. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Em 1 Coríntios 4:33, podemos ler isso também em Efésios 2:19, Hebreus 12:14, 1 Coríntios 1:2, 1 Pedro 2:5, 9. Nas sinagogas o evangelho foi proclamado. Vamos lá. João 6:59, 12:42, Atos 6:9, 13:14, 15:42, Atos 14:1, 17:1, 2, 10, 17, 18, versículos 7, 8, 17, 19, 26, Atos 19:8, Atos 22:19 e Atos 26:11. Está comprovado no Novo Testamento a necessidade de existir, sim,
congregações, e as pessoas devem ir sim à igreja, se membrar na igreja, fazer parte da comunidade cristã e não ficar isolado em suas casas se dizendo que crente pode ser crente em casa. Claro que um cristão ele tem que ser cristão em todo lugar, no trabalho, na casa, no navio, no mar, na tribulação, na abundância, na escassez. Ele tem que ser crente em todo momento, em todo lugar, em todos os sentidos, desde que esteja Deus respeitado em sua vida, honrado em sua vida. Também se refere à sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, verso 9 e 3, 9. Então, não porque existia a sinagoga que era de Satanás, não vamos agora na sinagoga porque achamos que toda sinagoga seja de Satanás, porque é composta de pessoas, de crentes falhos. Quem é você, desigrejado, para ficar julgando as pessoas que estão na igreja, se achando perfeito, quando na verdade você tem tantos defeitos, tanto quanto eu. Eu tenho um montão deles. Mas graças a Deus, que eu estou sempre correndo aos pés do Senhor e Ele é misericordioso para me perdoar. Embora muitas pessoas continuem me acusando, mas o acusador está a serviço do diabo. Isso aí já sabemos que Jesus não veio para julgar. Também se refere à sinagoga de Satanás, como já disse. Assim como existiam sinagogas de Satanás, também existem igrejas, denominações, religiões que não são de Cristo. A pessoa convertida no Senhor Jesus Cristo não escolhe denominação religiosa ao seu bel prazer. Ora, pede direção ao Senhor e examina as Escrituras e se cuida espiritualmente para congregar adequadamente sob os princípios do caráter de Cristo. Em algum momento que a pessoa se converte e procura uma igreja e lá encontra erros contra os ensinos da palavra de Deus, evidentemente que ela não vai continuar lá. Então, por quê? Porque ela é convertida. A pessoa não convertida ao Senhor Jesus Cristo escolhe a denominação religiosa ao seu bel prazer, segundo os seus próprios interesses naturais, e sempre se preocupa em adequar os princípios bíblicos de acordo com o seu pensar e agir. As pessoas, se falar que ela tem que viver uma vida santa, tem que abrir mão de tantas coisas, ela vai dizer, não, o importante é a fé, o importante é ser sincero com Deus. Então as pessoas misturam o interesse humano em detrimento da sua própria vida espiritual. E que Deus nos abençoe, que você possa meditar na palavra de Deus, porque o cristão, a pessoa que é cristã, ela sabe viver segundo a direção de Deus, e não segundo a sua própria direção, a direção dos seus próprios pensamentos, dos seus pensamentos de achar que o certo é esse, o certo é aquele, o errado é esse, o errado é aquele. Não. O certo mesmo é Jesus, a verdade mesmo é Jesus na vida da pessoa, por mais falha que a pessoa seja. Deus é misericordioso e é Deus que conhece o coração de cada um, meu querido. Se você é desigrejado ou igrejado, Deus conhece o teu coração. A palavra de Deus, como lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, assim, porque a palavra de Deus é como espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das ulas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Então, coloque a sua vida diante da misericórdia de Deus, porque eu estou preocupado em colocar minha vida diante da misericórdia de Deus. Ai de mim, se não fosse a longanimidade, a misericórdia do meu Senhor Jesus, que veio para me salvar. Que Deus te abençoe. Este estudo ele vai ser colocado neste vídeo, na parte de comentários. Você, ao entrar, você leia lá. Se precisar se inscrever, eu até peço que, se possível, se inscrever no meu canal, eu agradeço muito. Estudos bíblicos e cidadania. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos livra do espírito de julgamento, porque a nossa tendência é essa mesmo, é julgar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que julgarmos a nós mesmos, antes de nos preocuparmos em julgar o próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.